Valeu, Felipe. Boa noite. Hoje eu resolvi botar uma música porque toda vez eu fico com cara de bobo. A Regina já chegou aí. Vamos lá, Regina. Pô, hoje nós vamos falar sobre felicidade. Até quanto os pensamentos nos atrapalham. E a nossa convidada de hoje é Regina Azevedo, nossa conterrânea aqui, que eu vi Então, desde criança, conheço essa menina desde criança. Fala, Regina, tá lá em Portugal, você tá onde? Cascais, Lisboa, qual é a cidade? não, Aveiro. Aveiro, exatamente. Ah, a irmãzinha já chegou por aí. Quem? 4 horas, Adriana, a irmãzinha já chegou por aí. Ah, sim, pensei que era aqui em Aveiro. Aqui na Inalda, ó, Felipão. Boa noite, Legal. Inalda. Boa noite, Adriana, Felipe. Em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceito ter doado esse seu tempo, essa sua disponibilidade. Aí é mais de meia-noite já, meia-noite. E a gente sabe que é cansativo e tal. A gente começou essas lives por intermédio, muito motivado por Felipe Bellarmino, em 6 de janeiro. A primeira live foi com o Felipe, mas a minha live com o Felipe ela não tá salva, não foi salva no YouTube. Eu fiz mais algumas, e depois eu aprendi através de um aplicativo, baixar e salvar e deixo lá o bate-papo. Como a gente fala de forma muito subjetiva, aqui não tem intenção, pronto, só são 40 minutos, é muito curto e tal, e não tem aquela intenção da gente sair daqui transformando as pessoas tão fortemente. A gente vem mais para dar um estalozinho, falar ideias que a gente tem sobre determinados temas. E lógico, se toca alguém, melhor ainda, né? Porque essa é a intenção. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que apertassem aí esse coraçãozinho com muita vontade para chamar as pessoas, certo? Tem um pessoal muito legal aqui no Bate-Papo já, Regina. Eu acho que a gente vai ter uma interação legal. Tem um monte Sim. de gente nova aí, ó. Hinaldo eu nunca tinha visto aqui. Cristiano chegando agora, não tinha visto ainda por aqui. Quem foi outra Uhum. pessoa que acabei de me surpreender também o Meu Marco personal. Júnior. Marco Júnior, seu personal. Então tem gente de Portugal também? Não, Legal. é de João É Pessoa. daqui? Regina, É de João é, Pessoa. apesar de muita gente aí já te conhecer, mas eu quero que você se apresente, já entre no tema, fique à vontade para falar o que você quiser a respeito do tema, que é sua praia, sua área aí de surf. Fique à vontade, vai lá. Ô, eu que agradeço o convite, né, o carinho. É a segunda live que eu estou fazendo aí em Esperança, né? O meu canto, o meu lugar, a minha raiz, onde mora as pessoas que eu mais amo na vida, né? Que são os meus pais. Então, assim, eu que agradeço, né? É, quando eu assisti você e Candice, né, que foi muito gostosa, a gente interagiu bastante, foi uma conversa muito, muito interessante, que fui te parabenizar, acabei saindo com esse Com o convite, convite. Eu sou né? aquele cara, eu fico dizendo a Felipe do Motivando Gigantes que eu sou aquele que fica o tempo todo. Tem papo legal, tem uma história legal, tem um assunto bom para bater papo, eu fico pedindo. Vem falar comigo aqui na live, que eu acho legal, eu acho massa, sabe? E muito porque. Como aqui, Regina? Um bate-papo entre nós dois sobre esse tema poderia acontecer quando? Até poderia, mas ia É, ficar muito restrito, entendeu? E aqui a gente tem a oportunidade de até eternizar, porque fica lá no YouTube, um dia alguém vai lá dar uma olhada. Ó, oi, esses malucos Kátia. falaram sobre isso uma época. Heloísa, nossa parceira que está o tempo todo por aqui. Kátia já foi ali para o quarto para entrar, já está aí. Fica à Claudeci. vontade, Regina. Pode falar como você quiser.
Então, acho que a maioria me conhece, né? Aí em Esperança, eu sou psicóloga, saí daí em 98, em 1998. O tempo voa, né, Du? Parece que foi Boa. ontem, todo mundo Eu lá no saí nessa Campestre. época também, tá? Mas você saiu um moleque ainda, né? Porque eu saí também nessa época. Saí, 98, quando eu fui embora pra Bahia, eu tava com 23 anos. Você é bem mais nova do que eu, então eu saí moleque ainda. eu saí com 19, né? Daí É, de Esperança. E aí embarquei assim na área da psicologia clínica, né? Entrei no curso pensando em fazer organizacional, e aí no curso me apaixonei justamente pela saúde mental no contexto clínico, né? E aí terminei o curso em 2004, né? Já faz um tempinho. E enveredei também pela docência, né? Eu sou professora aí na UFCG, em Campina Grande, e estou aqui em Portugal fazendo pós-doutorado até o final do ano, né? que bom. Então, né, Você tá aí há quanto tempo? Você foi pra aí quando? de janeiro, 26 de janeiro, né? Eu fico aqui até dezembro ou janeiro, né? Mas a gente chegou com, acho que com 15 dias a gente teve que se fechar, né? Dentro É, de casa. Mas aqui vai tá lá. mais tranquilo que aí. Eu tô Com vendo aí que tem certeza. ex-alunos Com certeza. meus. Carla estava aqui e resolveu voltar, né? Eu digo, vá, porque a pandemia ela vai passar antes e o país vai se recuperar mais rápido. Está na Europa, por mais que a gente fale alguma coisa a respeito de Portugal em relação aos demais, ainda assim está dentro da zona do euro. Isso aí é uma força, né? Tá em Cascais, né? Eu falo sempre com ela É, pelo WhatsApp. Pois é, Edu. Então, quando você disse assim, Regina, vamos falar sobre felicidade, eu disse, caramba, é um desafio falar sobre felicidade. Sinceramente, eu lhe digo. Porque felicidade é algo tão subjetivo, né? Assim, cada um traz um conceito de felicidade muito idiosincrático, muito individual. Né? Mas vamos lá, começar esse bate-papo, né, sobre felicidade. eu procurei, eu estava. A gente está num período crítico de pandemia e tal, e eu não queria mais falar sobre isso. Assim, é normal que a gente comente e tal. Mas eu não queria massificar, sabe? Assim, ficar o tempo todo só falando pandemia, pandemia, pandemia. Pandemia vai fazer parte porque é a realidade e a gente não está alheio a isso, que a gente é maluco. Mas o tema felicidade, como você já colocou, apesar de ser individualizado, ele é tão abrangente, tem tanta coisa que motiva uma pessoa que eu digo, não, tem que falar de felicidade, porque mesmo num período desse, com tudo, pode estar parecendo tudo ao contrário para as pessoas e ainda tem gente que está conseguindo extrair coisas boas, né? Sim, Não vou dizer boas como disseram, como um camarada disse numa live que ainda bem que chegou o coronavírus, então não é esse tipo de humor, de felicidade, mas, sim. cara, a gente tem que buscar isso. Aliás, a felicidade é a meta, eu acho que de todo ser humano, né? Sim, é o que que todo mundo busca, né, Edu? E aí eu pensei assim, de como é que eu vou abordar a felicidade, né, trazendo justamente a psicologia, né, que é a minha área. E aí eu fiquei me remetendo justamente ao consultório e às demandas que surgem, né, dentro do consultório, tá justamente voltado para essa busca de satisfação, né? É incrível como a maioria das pessoas elas se encontram insatisfeita, né? A gente mesmo, quando menos espera, a gente, por exemplo, está insatisfeito porque está em casa, né? Está insatisfeito porque gostaria de estar indo ali na padaria, né? E aí as pessoas não param para pensar, né, que essa insatisfação muitas vezes é constante. E o que é que está havendo? Essa busca incessante, muitas vezes por uma perfeição, né? E aí eu pensei em trazer um pouquinho, não vou dar uma aula aqui, né? Mas para a gente entender um pouco, quando você disse assim, felicidade, eu disse, por que não então trazer um pouquinho do que eu trabalho tanto, né? No consultório, nas minhas orientações de estágio com os meus estagiários, né? Que lá no final do curso eu dou supervisão de estágio. E aí a gente fala justamente dessa perspectiva, é,
o que a psicologia antes trabalhava, né, numa perspectiva muito da psicopatologia, do que as pessoas chamam de doença mental, e que ainda tem esse estereótipo, né, de psicólogo, né, coisa de louco, né? No Infelizmente. entanto, é, quando você quiser falar, você me corta, viu, que eu falo muito. Não, fica à vontade, fica à vontade. E aí, Depois eu leio aqui, Nalda, Felipe, já estou colocando nos comentários, daqui a pouco a gente interage com eles também, que é bem legal isso. A tá, menina, tem uma menina dos cabelos aqui, como é o nome dela? Clau Cláudia, Cadeiro, já está muito satisfeito por estar viva. Isso aí são aspectos, né, Regina? Né? sim, O Felipe disse que não custa muito, é barato, custa pouco ser feliz, né? A felicidade custa pouco. E Inalda questiona, que num tempo difícil como que a gente está vivendo, o que realmente é a felicidade. é. A felicidade aí nesse contexto se torna nas pequenas coisas, né? Acho que foi Felipe aí que você disse que falou, né? Ainda hoje, né? Aqui a gente já está podendo sair, né? E ainda hoje a gente estava numa praça e aí eu disse, caramba, a gente descobriu que vários programas aqui, bom e barato, né? Que é jogar pipoca para as aves e haver uma cidade linda e aí a gente se diverte muito. O que antes se era muito shopping, era muito parque que pagava para criança, né? Então, assim, realmente a gente identifica. Mas aí você vai aí seguindo as pessoas que eu não sou muito, não tenho muita Não, habilidade. fica à vontade, fica tranquilo. E aí, Edu, eu fiquei pensando justamente numa perspectiva dessa psicologia mais positiva, entende? Não é assim, o tema quando a gente diz assim, quantos pensamentos eles podem atrapalhar, né? Quanto esses pensamentos, o que vem à nossa mente também pode ajudar. Eu não estou falando de pensar positivo, sabe? Uhum. Mas pensar de forma realística, pensar de uma forma, como é que eu posso dizer? Identificar, nós fomos educados a não prestar atenção no que passa na nossa mente. Nós fomos educados muito a prestar atenção no que a gente sente. E o que eu sinto está muito relacionado àquilo que eu penso. Por exemplo, né? Se eu penso aqui, eu acho que eu estou falando besteira, Uhum. automaticamente vai subir um nível de ansiedade aqui dentro e eu vou começar a gaguejar. Saudade também, Bia. Eu vou começar a gaguejar, aí outros pensamentos vão surgindo, e isso é o que a gente chama de pensamentos automáticos dentro da Você mesmo psicologia. se sabota, né? Você mesmo Isso. se critica, você mesmo se sabota, aí vem a história do pensamento. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que você olha assim, diz, pô, não tem por que essa pessoa, o outro, né? O outro. Você faz uma análise do outro. Pô, não tem por que essa pessoa está deprimida, porque não tem por que essa pessoa não encontrar a felicidade dentro do que ela já tem. Quando o Isso. Felipe fez esse comentário, é que de fato, agora nesse período de pandemia, que a Inalda está assim, o que realmente é felicidade? Tá tão simples de perceber, né? Que a gente vê aquelas pessoas que moram nos casebres, que não tem nada de nada, em tese, né? Nada de nada material, mas elas se permitem a um sorriso e a uma alegria de estar ali, né? A menina dos cabelos aí diz que só em estar viva ela está satisfeita. Mas a felicidade é um pouco mais do que só você estar satisfeito, né? É você de Sim. fato ter um olhar, mas vai interagindo aí, porque A felicidade não está no ter, e sim no ser. É como eu estava falando, né, logo no início, é uma questão muito existencial, né? Traz a felicidade como assim, primeiro é uma emoção básica, mas que está relacionada justamente a esse bem-estar. E nós queremos sempre estar bem, nós queremos sempre estar vivendo esse bem-estar, né? E de repente surgem aspectos outros, né, que eu interpreto de uma forma às vezes até distorcida. Esses pensamentos que eu estava falando agora há pouco são pensamentos distorcidos da realidade, mas que a maioria das vezes é a minha verdade. Está passando na minha cabeça, eu vejo como verdade, entende? Por exemplo,
eu não vou conseguir aquilo que eu almejo. Ou então, nada na minha vida está prestando, né? O que, que a gente chama de, que um teórico chamado Beck, né? Ele denomina isso como um pensamento disfuncional chamado catastrofização. Né? É aquilo que no senso comum a gente diz é transformar uma tempestade num copo d'água. Quer dizer, um copo d'água numa tempestade. Pegando o gancho, o Felipe vai fazer uma pergunta aqui. O Felipe é Motivando Gigantes, tá? Tem dois Felipes aí no... O Uhum. Felipe Motivando Gigantes pergunta: a felicidade é sinônimo de ausência de problemas? Óbvio que não, né? Não. Todo mundo tem problema. E tem que ter. Que faz parte, né? Engrandece. Existe também um conceito dentro da psicologia, sabe, do que a gente chama de autocompaixão, que é esse momento em que a gente começa a olhar para si e se perdoar também das suas limitações, dos seus medos, né? Eu tenho estudado a questão da maternidade, né, em brasileiras que estão aqui em Portugal. A questão de como é o parto, o puerpério e tal. E aí, esses fatores, né, a maternidade por si já tem um emblema assim, chamado culpa, né, que a mulher, ela, diante de tantas mudanças, ela está inserida em vários contextos. E aí, essa sensação, né, de me perdoar, ou de não me culpar, ou de não me cobrar tanto, né, não é a ausência de problemas. Eu tá aqui todos os meus problemas, mas como é que eu vou lidar com eles? O que é que vai, como é que vai interferir na forma como eu estou interpretando toda a situação, né? Que você fala aí O Felipe está dizendo, será possível uma vida sem problemas? Eu não sou psicólogo aqui, mas eu diria que não. e o problema ele é importante, sabe, Claro, Felipe? O problema engrandece, né? Isso. O problema ele tem que existir. Nós saímos diferentes de toda situação. Tem um termo que surge da física, tal, que até Candice falou, né, da resiliência, que é algo que eu trabalho dentro do contexto da saúde, que é justamente isso, esse poder de superação, né, ele faz com que a gente saia de uma situação de forma diferente, né? De forma mais fortalecido. Ou seja, se acontece uma situação parecida, a gente vai saber lidar melhor com ela. Então, o problema ele é importante, né? Ele não se torna nem tão grande. Josevânia está falando aí, né? Sugestão de música, não fuja da dor. Exato, é preciso viver essa dor, é preciso viver esse problema. Agora, é viver, né? O que é que a gente tem percebido? Que as pessoas buscam a felicidade fugindo do problema em medicamentos, em bebida, em drogas, em outras situações onde traz um prazer momentâneo e não se permite vivenciar aquela dor. O meu amigo Adriano Ederson está dizendo que a simplicidade é tudo. Sim. A gente tem percebido que a simplicidade realmente faz um. O que a gente está vivendo pelo fato de estar trancado dentro de casa nos permite perceber isso muito fácil, né? E às vezes, eu tenho um amigo que está com uma filhinha trancada dentro do apartamento, ele diz que não tem mais o que fazer com ela, mas ele está lá, ela passa batom nele, ele passa batom, entendeu? Ela faz xuxinha nele, ele faz... a satisfação dele é aquela, entendeu? E ele disse que não tem momento E não mais tem agradável. E não tem problema se esse seu amigo também tiver dias que não está aguentando olhar para a filha, assim, eu estou sem paciência, né? Faz parte, eu tenho os meus sentimentos, você tem os seus sentimentos, e aí vem a culpa, né? Por que que eu estou sentindo isso? É minha filha, é meu filho, né? E aí, tá vendo que esse sentimento desconfortável leva à reflexão justamente para encontrar aspectos positivos, aspectos que traz justamente a satisfação. Nessa primeira parte, a gente falou o seguinte: o tempo todo você está chamando a atenção para que as pessoas comecem a se perceber e perceber coisas que realmente ela que traz para ela um bem-estar, que traz para ela um complementa, que completa. Regina, e as pessoas que, além de serem amarguradas, ainda amarguram a vida do outro? Porque isso me incomoda
Caramba, né? Eu acho que numa relação de trabalho, no mundo corporativo, você lidar com pessoas que a gente chama as pessoas mal amadas, é Sim. terrível, terrível, né? Então, elas até podem achar. Agora, isso aí, a minha pergunta é: essas pessoas nessa amargura, elas se acham felizes ou elas mesmo não percebem a quantidade de amargura que elas carregam? Uhum. Na verdade, quando você fala isso, eu vou parafrasear a minha psicóloga, né? A minha terapeuta. Ela diz assim: você não tem o direito de enlouquecer o outro com a sua loucura, né? Então, é bem por aí, sabe, Edu? A amargura, aquela pessoa azeda. Então, assim, ela traz uma visão de mundo, uma visão de si, uma visão de futuro, que são esses pensamentos, essas crenças, sabe, de uma maneira muito disfuncional e que acaba adoecendo quem está ao redor. E como eu te falei Então, no início, aquela frasezinha de dizer assim, que eu vejo muita gente reclamando que, não tenho amigos, só tenho amigos, poucos são meus amigos, porque quando você está mal, normalmente muita gente ela se afasta, porque aquela sua enfermidade ou aquele seu problema incomoda. Não é que incomoda pelo ponto de vista dela deixar de te amar, mas ela adoece também ou não. Ou seja, essa a pessoa infeliz, ela consegue irradiar isso, assim como a felicidade é irradiada, a infelicidade também, né? E atrapalha, faz outras pessoas ficarem felizes. depende do quanto você também está aberto a isso, entende? Hum, Porque se você perceber, vamos falar um pouco até de energia, né? Quando a gente entra num lugar pesado, a gente sai um pouco pesado, né? uhum, E aí imagine isso todos os dias no ambiente de trabalho, né? Você mesmo amargurado sem perceber, não gosta daquilo que faz, né? Não gosta daquele trabalho ou não gosta daquele ambiente de trabalho, mas precisa financeiramente para se manter e não se percebe que está amargurado. A maioria das vezes, como eu falei no início, como nós não fomos educados a prestar atenção o que passa na nossa mente e sim o que a gente sente, então esse processo reflexivo ele se torna mais difícil. Mas a gente não pode dizer de forma assim tão direta, como causa e efeito, que alguém amargurado vai me deixar amargurado. Isso vai uhum. depender também da tua personalidade, do teu jeito de enxergar a situação, de como é que você interpreta, de quais são as suas crenças, entende? E isso está relacionado ao desenvolvimento, o teu desenvolvimento, né? O meu desenvolvimento enquanto pessoa. Regina, a gente normalmente aqui traz temas voltados para a gestão do negócio, sabe? Sim, Mas todas as relações, aí eu tenho um tripé que eu tenho, não é mais um tripé, né? São quatro pilares agora, porque a gente faz uma dissociação do que é sentimento e do que é emoção, né? Que a emoção é o corpo, né? Aí mente, espiritualidade, a mente a gente divide em sentimento e emoções. E a gente fala do corpo e fala de espiritualidade. Por isso que é muito importante, porque quando você tem organizações e tem pessoas, a gente tem que falar o tempo todo dessas questões de comportamento e falar da felicidade como coisa tão abrangente. Eu vi tem um livro aí, né, que o Pondé com o agora deu um branco no nome dele. Esqueci. daqui a pouco chega. Eles fizeram um livro e eles têm um ciclo de palestras, é um programa que você entra para você entender sobre felicidade. Eu não sei se exatamente você precisa passar por um curso, sabe? Mas tudo que for de ferramenta para você fazer um autoconhecimento, eu acho que é muito válido. Para fazer uma terapia, que as pessoas ainda têm muito dúvida Resistência. como é uma terapia e tal, mas vá tentar buscar o seu eu e deixe de tanta reclamação e tanto problema, tanta chateação. E isso incomoda pra caramba. E lhe poda, né? Os sentimentos se atrapalham quando você começa a trazer isso, como você acabou de dizer. Se eu perceber que eu estou falando besteira, eu começo a gaguejar e começo. Então, você se auto-sabota só por culpa do que você pensa. Não é isso? Exatamente, exatamente. E aí é interessante quando você diz assim, né, o sentimento, ele é cognitivo, na verdade a relação, vem justamente da cognição para
é o sentimento, né? Perceba, quando a gente está falando de autoestima ou de motivação no trabalho, vamos lá para a tua área, né? Quando eu me sinto motivado, com certeza estão passando pensamentos na minha cabeça que me elevam, certo? E agora percebam, né? Eu não estou falando que pensar positivo, não. Eu Uhum. posso estar pensando aqui, né, que eu estou dando um show, que eu sou a melhor psicóloga do mundo. Então, são pensamentos extremamente positivos, mas não são o quê? É, Reais. Entende? Então, que porque aí você não pode ficar nessa ilusão, né? De se achar ou fingir uma felicidade que ela não existe, não é vem. verdade? Sim. Até porque chega um momento que a gente vai estar sozinho, né? Como a maioria das pessoas. A gente tem a internet hoje, tá bom, né? Imagina se fosse, se essa, quantas pandemias foram vividas aí, né? A cólera, a peste negra, enfim, a tuberculose antigamente, e as pessoas de fato tinham que ficar trancadas. Aí era justamente não um distanciamento social, mas aí era realmente um isolamento social, né? E aí esse momento de introspecção, sabe, a gente entra justamente em contato com esse modelo cognitivo. E quando você diz assim, pessoas amarguradas, Regina, elas percebem, quando a gente vai escutar a história daquela pessoa, a gente vai percebendo que tem traços daqueles pais que são amargurados, ou traços Uhum. daqueles pais que trouxeram uma visão de mundo para aquela pessoa, ou que aquela pessoa interpretou de uma maneira muito hostil, sabe? Muito. E isso foi sendo repetido, né? Foi sendo recorrente na vida dessa pessoa ao ponto de que a amargura já faz parte da vida dela naturalmente e ela não se percebe assim. Como quebrar, né? Como quebrar esse ciclo? Porque é um ciclo, né? É um Uhum, ciclo assim. É o ciclo. Você fica o tempo todo dentro daquela bolha, achando que aquilo é seu mundo. sim. Eu passei 10 anos numa empresa. 10. Eu vivi altos e baixos. Era a minha coisa assim. No dia que disse assim, olha, a partir de hoje você não está mais aqui, que eu saí pela porta, eu nunca esqueci a sensação. Foi uma sensação de de renascimento. Eu, a felicidade era assim, você saindo, eu fui demitido. Você saindo demitido e o sorrisão, sabe? E tudo que eu sonhava, que eu queria fazer, me vi na condição de poder fazer. Eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é felicidade. Aí cheguei em casa para dar a notícia e dando risada e sem ninguém entender nada. Eu tava numa leveza. Logo na sequência eu vim embora para Mossoró e tinha outro emprego e tal. Mas assim, eu nunca que eu percebi, entendeu? Eu não dei o passo de chegar lá e pedir para sair. Eu estava dentro de uma bolha e me sentia como parte daquela bolha, entendeu? Olha como são as pessoas malucas. Você está numa situação dessa de infelicidade e não percebe, né? Mas E você, tá, o outro, mas olha bem, gente, a gente, de repente eu estou aqui com você, a gente está conversando, e você vai e faz um comentário, tipo, Heloísa, eu vou usar a Heloísa como exemplo, porque a Heloísa de vez em quando faz uns desabafos no Instagram, porque alguém critica porque ela faz muita malhação e tira foto. O fato uhum. dela estar lá malhando e tirando foto só quer dizer respeito a Heloísa. Se ela está bem, está ótimo. Mas se ela não está, e você vai lá e faz um comentário negativo a respeito daquilo, quem é infeliz na história? Mas você não percebe que você é infeliz, você faz o comentário e acha que é normal. E aí, como é que. Aí entra naquilo que você falou agora há pouco, qual o impacto disso para a Heloísa? Né? Aí entra no aspecto de como é que ela se vê, como é que ela vê as outras pessoas, como é que ela vê o mundo, como é que ela vê o futuro, né? Então, se Heloísa, ela tem um desenvolvimento cognitivo onde traz pensamentos muito disfuncionais, não reais, são Uhum. disfuncionais, ou seja, que atrapalham a vida dela, ela vai ser atingida por esse comentário, né? Mas Entendi. vamos supor, se a Heloísa, ela tivesse esse padrão, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar de padrão cognitivo,
ela jamais nem postaria fotos. Por quê? Porque o pensamento, as crenças dela é que, não, eu sou uma pessoa, sei lá, feia, eu não acho que é interessante, entende? Aí vão surgindo os Só pensamentos, botava, né? né? Isso, exatamente. Eu vou fazer só Então, um comentário aqui, que João Bélia já disse que está morrendo de saudade, é amor além eu acho que é além do da oceano, coisa e tal, entendeu? Tem que dar um alô para ela. Sami aí, aniversário dele, Eric, parabéns, né? Tem um monte de gente aqui te dando boa noite, falando Regina, você concorda com o psicólogo americano Daniel Gilbert? Felicidade é a capacidade de imaginar um futuro satisfatório? Sim, não, né? Porque quando a gente está falando do quanto esses pensamentos podem atrapalhar, quando a gente. Uma coisa é planejar o futuro, outra coisa é viver nesse futuro, né? Aí a gente está falando já de ativar quadros de ansiedade e, quem sabe, até chegar num quadro patológico, né? Então, assim, o futuro, a gente não. Né? Eu Não pode jamais. viver só pensando nele, né? Tem que viver o Exato. hoje. Exato, mas o quanto a influência do passado tem na nossa vida e do Ah, futuro também, né? Então, pois é. existem esses dois aí que têm uma interferência muito grande no nosso presente, e daí a importância desse autoconhecimento, Ah, você sabe, já Edu? ganhou um aí, o Felipe, tá? Adorou Como sua é? resposta, porque eu acho que ele também não concordava, não. Felipe Motivando Gigante está dizendo, adorei sua resposta, já ganhou um fã. Candice hoje chegou aí e Josevânia está fazendo um comentário, deixa eu dar uma lida. Felicidade não tem bem a ver, não tem bem a ver com capacidade. Requer trabalhar a, a significar a realidade presente. Isso, Isso. Trabalhar significar, eu acho que ela é ressignificado, né? Ou significar de fato. Trabalhar significar a realidade presente. Você tem que dar sentido, né? O que de fato você está vivendo, não ficar isso. meio que. E esse Pode falar. sentido, ele traz, a forma como você dá esse sentido está totalmente interligado à tua história. Entende? Quando você traz aí, Edu, Regina, eu fiquei feliz porque eu fui demitido, né? Eu não vou dizer nomes, não, mas teve um período aí da minha vida que eu queria ser demitida de uma empresa, né? Até que eu fiz de tudo, assim, até que eu disse, olha, eu só posso dar aula um dia, e é tal dia, tal hora. Então a empresa disse, olha, infelizmente você não vai mais poder ficar com a gente. E aí eu tive a mesma sensação que você, né? Eu cheguei em casa, eu fui demitida, vamos brindar, né? Com a diferença, eu não tinha outro emprego ainda, mas mesmo assim, essa leveza. E aí entra até no que o Felipe colocou agora há pouco, né? Que a felicidade é a ausência de problema. Não. O problema, ele é importante para essa busca de felicidade. Agora, viver nessa insatisfação é retroceder ou viver nessa amargura. E entra, de fato, num quadro patológico, sabe? Ou numa depressão, ou uma somatização mesmo, ou um estresse. E aí, indo para a parte de trabalho, né? A síndrome de burnout, né? Que cada um vai falar de uma forma diferente, que é justamente essa estafa geral. Então, assim, eu tive um professor que ele dizia assim, olha, o verdadeiro estresse é à beira da loucura, né? E a gente só sabe o que é o estresse de verdade quando a gente começa a distorcer muito essa realidade, sabe? Então, foram termos muito banalizados, como estresse e depressão. Não vou entrar por aí, não, porque senão a gente vai fugir do tema. Mas, Uhum. inclusive, essa busca incessante por uma felicidade, né, ela leva a um adoecimento também. Pode levar a um adoecimento também. É o fato de você ficar ampliando é isso? Seria você chegar naquele ponto e você acreditar que ainda não está satisfeito e é mais, porque é Sim, o que a menina falou da satisfação aí. sim. Não, na verdade, o que Josefânia falou e que eu
Eu entendo bem, inclusive uma amiga muito Uhum, próxima minha, eu sei quais são os estudos dela e tal. O que ela fala é o seguinte: qual o significado que eu estou dando hoje aqui a esse momento, certo? uhum. Sim, eu não estou ligada de minha filha estar dormindo ali no quarto, que meu marido está ali na sala trabalhando. Eu não tô pensando em outras coisas. E dentro dessa pandemia, a gente começou aqui, né, falando sobre esperança, sobre a infância, eu falei sobre o campestre, então veja todo o significado que a gente vai dando aqui à coisa. Então, é Uhum. disso que a Giovânia fala, sabe? A felicidade, as situações, elas têm um significado. E aí, esse significado, quando ele começa a me fazer mal, né, ele precisa ser ressignificado. E ressignificar algo não é sinônimo de não doer. Eu preciso sentir essa dor. Eita, tá batendo. O Davi tá falando assim: a felicidade está no caminho ou no final do ponto? Qual é o final do ponto? Qual é o caminho? Né? Então, assim, são indagações. Qual é o final? Né? Eu, sinceramente, eu lhe digo, eu não vejo nem a morte como um final. Eu tenho Né? aquela frase, sabe, que eu carrego comigo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final do processo. Então, enquanto estiver no caminho, tiver dor, é caminho, entendeu? Para eu superar. Sim. E não tem final. Não tem. A Uhum, gente está nesse processo de resiliência, nesse processo. Existem os mecanismos de proteção, que é o que é, a teoria, né, da resiliência dentro do contexto da saúde traz, é justamente a gente estar sempre buscando esse melhor, né, buscando um significado e uma rede de proteção. Né. Cada um aqui, por exemplo, existem pessoas como eu, né, que acabam me sabotando no doce, a ansiedade. Né. uhum. Pessoas que estão no exercício. E aí, quando se torna algo quando a gente começa a dar o significado, né? Como a minha psicóloga disse, Regina, eu disse, menina, eu estou engordando. Ela disse, você está se engordando. Né? E aí eu paro para pensar, de fato, quem é responsável por isso? Quais são as estratégias? O que é o significado que Josefânia está trazendo? Sabe? O que é que eu posso de utilizar como estratégia de fuga ou o que é que está me fazendo descarregar nesse doce, ou descarregar nesse exercício, ou descarregar nesse sono constante. Então, é dar significado. Eu descobrindo, identificando, eu começo a procurar estratégias para sair dali. Né? Eu preciso sair de onde eu estou. Então, você falou em estratégias, a Candice acabou de colocar aqui que era muito interessante falar, porque muita gente foge pela fuga da dor, vai atrás de se abastecer de remédios, né? Ela Sim. falou os termos aqui bonitos, mas eu devo resumir. E a Josevânia voltou com outro comentário dizendo, porque nem sempre podemos mudar as situações, mas podemos mudar o sentimento associado à situação, bem como a intensidade. Não é automático, é um processo. Por isso não temos receitas prontas. Graças a Deus que não há receita pronta, graças a Deus. Aí eu posso dizer, graças a Deus, não pela pandemia, mas por não ter receita pronta para isso. E aí eu acho que esses dois comentários também se complementando quando a Candice chama atenção pelo fato de você não querer ficar nesse processo que a Josevânia está falando, e aí você se abastece de remédios como se fosse a solução de tudo. E aí, de novo, é a fuga e o pensamento atrapalhado, né? Ou Na não. verdade, é a fuga, é o não querer sentir essa dor, certo? Uhum. Você está triste, né? Você quer se livrar daquilo que está incomodando, né? E aí entra justamente as gotinhas da felicidade, como algumas pessoas chamam, que é o Rivotril, né? Sem querer fazer propaganda, né? Que são justamente esses psicotrópicos que Candice está colocando aí, né? A medicalização, ela é uma realidade. Existem situações onde eu não estou dando conta, Regina, né? Eu não estou dormindo, eu não estou comendo, eu não estou, eu estou com falta de ar constante, enfim, todos os sintomas de um pânico, né? Então, assim,
nessa situação, a pessoa realmente ela está precisando de um apoio medicamentoso, de um apoio médico, certo? Então, o que é que a gente precisa? Que ela vá ao médico, adquira esse medicamento, mas continue nesse processo de autoconhecimento para a gente identificar onde é que está esse gatilho de ansiedade. No entanto, as pessoas elas fogem, já colocam lá o medicamento como uma necessidade, uma prioridade para não sentir. E aí a gente está discutindo o quê? Que aí é importante sentir esse problema e a dor para se chegar onde, para superar. E não negar, né? A gente já falou aqui naquele dia com a Candice, era o negar o invisível, e isso de novo volta para essa questão do invisível. Comportamento, sentimentos e tal, são tudo, são coisas invisíveis, mas que altera toda a sua estrutura, altera a sua vida, né? É a sua vida. Porque não é uma coisa simples, é bem complexo. Em tudo você. Aí a pessoa não enxerga isso, não aceita, ela não consegue se compreender. É muito difícil. Eu sei que eu conversei com uma psicóloga, eu tenho várias psicólogas que eu converso. Tá? Ontem a gente estava no bate-papo e tinha duas mediadoras que eram psicólogas. E ela um dia me disse assim, faz 30 anos que eu faço análise e até hoje essa busca pelo autoconhecimento ela é uma constante na minha vida. Eu não consigo me conhecer. Olha bem, é um profissional, uma pessoa que estuda, que sabe muito, é doutora em psicologia, igual a vocês e tal. E como é que a gente vê isso? Se uma pessoa totalmente qualificada vai e diz a mim uma resposta dessa, para o outro, para uma pessoa comum, como eu, como a maioria que está aqui assistindo, a gente vai entrar nessa mesma paranoia e achar que nunca vai encontrar essa busca pelo autoconhecimento? Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Gravo bem essa frase. Conhecimento não é tratamento, certo? Por que eu estou falando nisso? Quando a gente. Vou falar até por mim, né? Eu sou de uma área chamada cognitivo-comportamental. Nunca fui da psicanálise para estudar, não. E aí, mas antes eu vinha de outra área. Enfim, resumindo a história, estou eu na busca de um psicólogo para fazer terapia. Cada psicólogo que eu vou, eu acho que não tá bom. E aí, sem perceber, eu estava justamente nesse processo de me sabotar. Né? Até que uma colega disse assim, Regina, procura uma área que tu não entende. Aí eu disse, então eu vou para psicanálise. E aí eu faço análise, né? E teve um dia que a sessão durou 10 minutos e ela disse, a semana que vem. Eu saí, como é que pode? Aí o pessoal, olha, porque ela é junguiana. Eu disse, eu não quero saber. Então, Termina. conhecimento não é tratamento. E outra coisa, nós não somos imunes, né? Nós psicólogos não estamos imunes. Pelo contrário, né? A gente, pelo conhecimento, vamos supor que eu escute uma voz aqui do meu lado, né? Na mesma hora eu posso pensar, meu Deus, eu estou alucinando, né? Estou entrando num quadro psicótico. E aí já esse pensamento já vai gerando sentimentos, já vai gerando outras coisas aí na minha mente, entende? Mas conhecimento não é tratamento. Eu estou encantado aqui com a quantidade de comentários, Regina. Só trouxe gente. Olha, Erenilda Nunes, Quem? ela fez. Erenilda Nunes é uma amiga minha aqui que fez uma live comigo sobre de recursos humanos, fez uma live sobre esse processo seletivo. Eu vou tentar ler aqui esses comentários, que são muitos e tá? Vou começar lá por Felipe. Temos que aprender com a dor. é, Temos que aprender que a dor pode ser transformada em aprendizado. Ok. Helena. Helena, quais as estratégias podemos utilizar para reduzir o autossabotamento? Flávio, medicamento para o que é fisiológico, para a dor fisiológica. Mas para a dor subjetiva é necessário vivenciar como um processo. Ok, eu acho que vai complementar. Né? Najara está aqui altamente identificada com a live. Lúcia, Roberta, a emergência das pessoas de uma cura rápida que o remédio aparenta resolver. Por isso é importante a terapia para que a pessoa encontre esse processo de autoconhecimento.
De novo, o Felipe vai e diz: Luiz, se fizermos uma pequena pergunta a algumas pessoas, quem é você? As pessoas não conseguem responder porque têm medo de se autoconhecer. Josevânia, de novo, somos eternos de devir. Saber que somos infinitos já é que somos infinitos já é um indicativo de que está se autoconhecendo. Nós somos infinitos. Pô, Josevânia. Vai. Não, eu tô aqui, eu leio essas coisas e converso, ouço o que você fala, já, a minha cabeça ela vai. Eu tô já vendo Vai lá. você chamando a Evânia para uma live aí. Aquela coisa quando ela fala justamente dessa infinitude, né? É aquela história, eu acho que foi Davi que colocou, né? O caminho e o fim. Não, não tem o fim, né? Algumas vezes. Isso aqui. Hum? Mas não é o lugar onde se chega. Quer dizer, tá no, colocou felicidade não é o lugar onde se chega. Felicidade é a forma como se vai. Sim. Ô, gente, eu tô apaixonado por esse bate-papo aqui. Pena que ele é curto, só são 50 minutos. Mas vai, Veja aí o tempo, porque eu tô bem à fica à vontade vontade, aqui fica à vontade. com relação ao tempo. E é engraçado porque você diz, né? Ah, eu tô apaixonada e tal, e eu fiz assim uns tópicozinhos e eu não tô seguindo nada. A gente acaba realmente conversando e eu acho que é isso que fica gostoso, porque a gente sai um pouco dessa linguagem mais científica e inacessível, né? Para tornar Uhum. a coisa mais pragmática. E você E quando atraiu um pessoal que está complementando tão bem, está me deixando tão assim. Se eu estava com um pensamento antes de bater esse papo, agora eu vou sair com outra coisa muito mais formalizada, entendeu? E eu espero Uhum. que esteja tocando outras pessoas também, porque as lives aqui, elas me engrandecem, me fazem aprender tanta coisa que você não tem nem noção. Por isso que eu não quero parar mais. Felipe Bellarmine disse, não, não para não. E eu tô nessa, desde 6 de janeiro. Eu estou aqui também lhe vendo. A questão é só do fuso horário que complica para mim. Mas olha só, eu ia falar um negócio e esqueci. Ah, sim. Quando você disse assim, né, que foi, acho que foi o Felipe que colocou aí, perguntar a alguém quem é você. As pessoas elas não falam, né? Porque muitas vezes as pessoas elas têm medo do julgamento do outro, que é o que a gente chama de um pensamento, que é a leitura mental, sabe? É, você não sabe, Edu, o que é que eu estou pensando agora, Uhum. né? Você pode dizer, ah, Regina está pensando que eu sou um cara muito chato. Qual a evidência que você tem que eu estou pensando isso, né? Vamos supor que eu chego aí em Esperança e passo por você, né? Eu dou sempre esse exemplo em sala de aula, e passo por você e não falo com você. Aí você diz, caramba, Regina sei lá, é uma besta, é uma. E aí é porque eu tirei o óculos, né? Eu não te vi. Então, assim, você vai trazendo aquele pensamento como uma verdade e que tem outras informações que você não tem acesso, entende? E aí essas verdades, essas minhas verdades, atingem justamente o meu humor. E esse humor que eu estou falando aí, entenda o humor como tristeza, como felicidade, como motivação, entende? Como essa forma como eu interpreto o mundo ao meu redor. E essa forma de interpretar o mundo ao meu redor está diretamente relacionada a como foi que foi o meu desenvolvimento lá atrás, enquanto criança. Vamos supor que não é o caso, né? Um exemplo, né? Que minha mãe sempre me dizia assim: você não vai conseguir. Menina, você vai ser reprovada. Enfim, meu pensamento vai ser o quê? Eu sou burra. E aí Uhum. eu sei o meu primeiro vestibular e não passo. Aí o quê? É verdade, eu sou burra. Aí eu vou para a universidade, aí no outro ano eu passo, aí eu vou para a universidade e começo a achar tudo muito difícil. O que é que vem à minha mente? É porque eu sou burra, eu não vou conseguir, entende? E não só nessas questões profissionais, eu acabo também levando isso para outras questões da minha vida, para outros contextos da vida, né? Não, isso não é para mim, né? E essa visão de si mesmo
interfere diretamente nesse meu humor. Eu vou. Agora é aquele momentinho de dar o print na tela para o pessoal divulgar a nossa fotinha aí por tudo quanto é canto. Aí eu Engraçado tiro os porque comentários, aqui, tá. eu desativo os comentários, a gente dá um sorrisão, dá o print. Espera aí que o meu deu ruim aqui. Pronto. Aí aqui daqui a pouco eu posto, agora eu volto com os comentários. Regina, nós estamos nos últimos 8 minutos do nosso bate-papo. Ai, aula de Fique à amor. vontade para começar a Falando aqui. agradecer a galera aí, fazer Ah, já fazer. acabou? Faltam 8 minutos só para o Instagram derrubar a gente. É um assunto tão gostoso, né? Que dava para a gente fazer de vez em quando. Podia até marcar na plataforma do Zoom para a gente fazer um bate-papo assim. E aí essa galera toda entrar, porque eleva tanto, né? Eleva tanto Sim, o pensamento da gente, deixa a gente tão mais até relaxado, porque né? Relaxa. Uns temas reflexivo, né? E reflexivo. Eu te juro, assim, sabe, Edu? Eu digo, meu Deus do céu, quase meia-noite. Tá sendo raro eu ter sono aqui. Hoje o dia foi bem puxado com o Ariel. Eu disse, estou com tanto sono. Aí eu botei, né, um pozinho assim no rosto. Aí eu disse, Felipe é meu esposo. Eu disse, Felipe, acho que eu vou me maquiar para ficar em casa, que me fez um bem. E aí acabou que o que eu tenho como resumir hoje, eu estou feliz, né? Eu estou feliz aí com os comentários, estou feliz que leva a muitas reflexões. Esse devir, que eu não sei se foi Flávia ou se foi Josevânia que colocou, né? Traz muito essa questão da psicologia positiva e que a gente desmistifique um pouco a psicoterapia ainda como algo é, de insanidade mental, né? Que o que é normal, ninguém é normal. Não existe essa normalidade. Né? Ainda bem que não tem normas. Então, assim, nós não somos normais. Sinto muito aí as 35 pessoas que E estão somos presentes, dois também. né? Não esqueça de dizer uma boa noite para a Líbia, pelo amor de Deus. Lívia, boa noite, minha irmã da JC, minha amiga, né? Então, assim, nós não somos normais, e que bom que nós não somos normais. Não existe o fim, né? E que bom que não existe esse fim. Conhecimento não é tratamento, né? Mas não desanimem quando vocês verem aí psicólogos ou psiquiatras aí em depressão, ideação suicida, algo do tipo. Somos seres humanos como todos, né? Temos sentimentos, temos pensamentos disfuncionais, temos tudo, né? E, e aí, essa busca incessante pela felicidade, ela se torna patológica. Então, assim, deixar as coisas acontecerem, sabe? Eu acredito que seja por aí. Não é fácil. Ah, será que a Regina vive isso? Claro que não, gente. É claro que não. Né? A gente quer forçar que aconteça algumas coisas. Mas aí é importante se perceber que está tentando forçar isso aí, o quanto isso tá, qual o significado disso para você. Regina, eu tô tão feliz por esse bate-papo. Kátia até colocou aí um comentáriozinho e tal. Eu tava imaginando, eu tava doido para falar sobre isso, e tem um outro tema que eu já disse a Candice, você vai ter que falar comigo sobre isso, e a gente deve vir aí na próxima live, porque eu acho que essas questões, assim, elas são tão necessárias para a gente conversar, sabe? Desmistificar tanta coisa, que a gente tem esses pensamentos e a gente vai criando essas barreiras. E outro dia eu até estava falando, se eu fosse psicólogo, eu acho que eu ia fazer uma coisa para deixar a minha atividade muito mais acessível, muito mais fácil das pessoas entenderem. Porque quando vai para o campo do subjetivo, deixa as pessoas meio assim, pô, como é que eu vou fazer um tratamento? Quanto tempo vai durar? E é tanta dúvida que eu acho que vale muito a pena a gente fazer esses bate-papos. A pandemia veio para trazer esse espaço, para a gente bater mais e nesses bate-papos e tal, intensificar mais esses bate-papos, porque as pessoas participam, elas começam a interagir, elas nos ensinam, a gente passa alguma coisa, isso está sendo fantástico.
fantástico. Eu tô doido com É, esse período, entendeu? na Para o verdade, pessoal que não sabe, deixa eu só. Para esse sim, pessoal que não sabe, os psicólogos, eu gosto de falar do comportamento humano porque a minha especialização é recursos humanos. Eu não tinha nada a ver lá quando você me conheceu, moleque, e eu ia em um dia pensar em gostar de ver o tratamento de pessoas, mas eu gosto muito de saber, de perceber. Eu não sou exemplo, não, tá? Nem sou profissional de recursos humanos. Eu tenho especialização nisso. Mas conclua aí, seu. o que eu ia falar, Edu, é justamente isso. Se não fosse todo esse contexto, né, eu costumo dizer assim, sabe, que existe uma diferença entre estar perto e estar junto. Nós não estamos perto, mas nós estamos juntos aqui hoje. Então, assim, Uhum. que a gente dê um significado a esse distanciamento social, mas que a gente junte mais pessoas, sabe? Que a gente tenha esse olhar de empatia, que isso vai abrandando e que a gente se perdoe também. Tem dia que eu não estou com vontade de ver a cara de ninguém, mas eu tenho que ver, porque está todo mundo dentro de casa, né? E é natural, faz parte. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Então acolhe também esses sentimentos, sabe? Mas assim, que fique essa frase também. Estar perto não quer dizer que está junto, né? Foi ótimo, tá? Foi maravilhoso. Obrigado. Pessoal, Ativando Gigantes, para seguir ele, eu peço para seguirem a página do Feira do Empreendedor Digital. Esse é um trabalho que a gente vem desempenhando desde o dia 6 de janeiro. Aliás, desde setembro, quando a gente realizou a feira. E a gente vem mantendo um grupo de empreendedores no WhatsApp, batendo papo, tal, falando um pouco sobre gestão de negócios, e nas lives a gente tem abrangido outros temas, porque tudo está voltado para. Quando eu falo de comportamento, falo de felicidade, falo dessas coisas, é questão de visão, porque para mim empreender é uma atitude, tá? É uma forma da pessoa se diferenciar, buscar a solução. Eu vi uma definição que diz que o empreendedor ele busca soluções para tarefas complicadas, né? Para problemas. Enfim. É por isso que eu acho que vale muito a pena a gente ficar falando sobre esses temas. O Instagram vai me derrubar agora. Quero agradecer No demais para você. Agradecer Obrigada também. demais, agradecer a todo o pessoal que participou. Estou muito feliz com esse bate-papo. Regina, quando você quiser voltar, por qualquer que seja o tema, fique à vontade. Foi excelente. Sua Obrigada. turma, muito boa. Eles enriqueceram muito o bate-papo e superou muito o que eu estava imaginando. Olha que eu estava com muita expectativa nesse tema, muita. Pensamentos aí, né? É. Influenciando. Valeu, Obrigada, um Renê. beijo. Valeu, Lília. A live vai ficar Beijo. salva na nossa página por 24 horas e depois vai para o YouTube na página da Inspiração Coruja. Obrigado, pessoal. Boa Beijo. noite. Boa Tchau, noite. Regina. Muito obrigado. Tá aí já mais de meia-noite e você aí suportando a gente. Tchau. Abração. Beijo. Tchau. Beijo.